O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com a sua misericórdia, e com ela se alegraram. No 8º dia, foram circuncisar o menino. Queriam lhe dar o nome de seu pai Zacarias, mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: Em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma taubinha, escreveu: Seu nome é João. E todos ficaram admirados, e a boca imediatamente se lhe abriu. A língua desatou-se e falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia. Comentavam-se estes fatos, e todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: Que virá a ser este menino? E, de fato, a mão do Senhor estava com ele. Naquele o menino crescia e se fortalecia em espírito, e o espírito e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje a igreja está em solenidade de São João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio preparar um povo para, para Jesus Cristo, né? Eu estava refletindo, né, hoje essas palavras e dando uma olhada, né, para eu falar alguma coisa aqui para vocês, eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que procurar recordar de alguma coisa. E eu fui ler as passagens que eu procurei ler tanto no Mateus, quanto no Lucas, quanto no São Marcos, quanto no São João Evangelista. E uma coisa que eu notei, né, que eu não tinha feito uma reflexão antes, mas hoje eu fiz, foi que a igreja apostólica, ela tem origem na pregação de João. Vocês sabiam disso? Quando São João Batista diz: Eis é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Quando João falou isso, alguns dos seus discípulos, né, algumas das pessoas que escutaram isso, era André, irmão de São Pedro, né? Então, quando André viu, né, essa experiência que São João Batista teve, e São João Batista apontando Jesus Cristo, nosso Senhor, o que foi que André fez então? André, que se tornara apóstolo de Jesus Cristo, foi lá e disse ao seu irmão Simão, né, que depois foi chamado Pedro, disse a seu irmão: Olha, aí falou de Jesus, né, falou daquilo, a experiência que ele teve com João, que João falou de Jesus Cristo, nosso Senhor, né, e que a partir daquele momento os discípulos de João seguiram Jesus Cristo. Então André falou a São Pedro, né, desse Jesus, né, nosso Senhor, e daí então, na sequência da história, Jesus vai lá até Pedro e chama Pedro, né? E a gente sabe que no decorrer da história evangélica, Jesus Cristo vai passar uma noite em oração, em vigília, e vai escolher a igreja, ou seja, os apóstolos, os 12 apóstolos, e escolhe entre eles André e Pedro, né? E com o decorrer da história, né, no desenrolar da história, Jesus Cristo, nosso Senhor, vai entregar as chaves do céu a São Pedro e vai instituir a igreja,
né, católica, apostólica romana em São Pedro, né? Então, isso foi só uma introdução no que a gente vai refletir hoje, viu? Então, a gente vê assim que Deus sempre faz as coisas de uma ordem, né? Numa ordem assim, para a gente entender. Deus nunca faz nada por acaso, né? Então, qual era a missão de São João Evangelista? Preparar um povo para receber o Messias, né? Ou seja, ele era o percussor. Então, esse povo, nós cremos que a Igreja Católica, ela é de Cristo Jesus, né? A Igreja de Cristo. Então, é óbvio, né? E dá para a gente perceber que a Igreja Católica ela deveria ter origem na pregação de São João Batista, né? Ou seja, São João Batista é quem apontou o caminho que Jesus Cristo, entre aquele povo ali, nasceu, né? Ou seja, teve ali todo desenrolar da história, teve ali também no, no princípio desta pregação os apóstolos de Cristo Jesus, né? Que antes escutaram São João Batista, né? E depois de escutar São João Batista foram até Jesus. E Jesus confiou todo esse povo a esses apóstolos, né? Entre eles Santo André e São Pedro, né? Então, é bom a gente, né, refletir um pouco, né, para nós sabermos, né, no barco que estamos, né? Para nós sabermos que nós somos um povo de Deus, um povo eleito de Deus, não por méritos, mas por misericórdia, pela misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Falar de São João Evangelista, uma pessoa muito simples, muito humilde, né? E foi santificado, né? Ou seja, ele foi repleto do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe, Santa Isabel, né? O próprio anjo falou isso, que ele ia ser repleto do Espírito Santo, né? E a gente recorda que quando Santa Isabel visitou, aliás, quando Nossa Senhora visitou Santa Isabel, a criança, São João Batista, ele estremeceu-se de alegria. Então, naquele momento, cumpriu-se aquilo que o anjo disse, que ele ia ser repleto do Espírito Santo, né? Ainda nos primeiros dias, né? Então, ali, foi no ventre da sua mãe que ele recebeu a plenitude do Espírito Santo por meio da voz, da saudação de Maria Santíssima, Nossa Senhora, aquela que carrega o Espírito Santo consigo, porque o Espírito Santo foi quem a despojou, né? Então, São João Batista, já que ele tinha o Espírito Santo, ele foi uma pessoa simples e humilde, né? A gente vê nas Escrituras que São João Batista ele vestia pele de camelo, né? Pele de animais, tinha aí um cinto de couro por volta, né? Da, da, da sua cintura. São João Batista se alimentava de gafanhotos, né? Ou seja, uma comida bem simples, se alimentava de mel silvestre, né? Vivia em regiões montanhosas, regiões desertas, ou seja, era uma pessoa que era um pouco, vamos dizer assim, vivia um pouco uma vida contemplativa, né? Não vivia em, em aglomerações, não vivia em meios sociais, mas tinha uma alma mais, tinha uma vida mais pacata, né? Vamos falar assim, não sei nem se é essa palavra correta, uma vida mais simples, mais tranquila. E a humildade de São João Batista, ele não falar, ele já vivia a humildade, mas não falar a gente percebia isso nele. São João Batista é autor de algumas frases que nós recordamos no nosso recorrer, né? O nosso irmão Euclides Barbosa de Araújo repetia muito isso para nós, né? O que São João Evangelista, o que São João Batista diz, é necessário que eu diminua para que ele apareça. Nosso irmãozinho Euclides Barbosa repetia muito isso para nós. São João Batista, ele diz, referente a Jesus, eu não sou digno nem mesmo de desatar a correia das sandálias, né? Veja a simplicidade e a humildade que esse homem tinha. São João Batista, ele sempre mostrou o Cordeiro de Deus, né? Ele não quis discípulos para si próprio, ele não
se apegou aos seus discípulos, né? Não. Foi o que ele disse. Ele é o Cordeiro de Deus, não eu. A gente recorda que quando foram indagar se ele era o profeta, quem é você? Você é o profeta? Não. E você é quem? Não sou o profeta, né? Então São João Batista ele era muito simples, muito humilde, né? E por isso que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, ele, uma certa hora no Evangelho, ele vai se referir a São João Batista, ele vai dizer o quê? Nascido de mulher, não existe homem maior do que João, né? Então a gente recorda que Deus ele eleva os humildes. Deus ele eleva os humildes e não gosta de pessoas soberbas. Inclusive o pecado que fez a, a serpente, né, ou seja, o inimigo, né, o pecado que fez a serpente ser precipitada nos infernos foi justamente a soberba, né? Foi ele que quis ser igual a Deus, né? Mas São Miguel apareceu lá que é outro também que é extremamente humilde. Ele disse: mas quem como Deus, né? Então Nossa Senhora também, a gente recorda, ela diz: a minha alma engrandece o meu Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação, ou seja, para a humildade da sua serva, né? Então a gente pode ver em São João isso, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que queria que todos tivessem um conceito de vida, né? Ele mesmo começa no seu na sua pregação, né, no seu discurso, ele começa porque as pessoas achavam que apenas por dizer que eram filhos de Abraão já eram justificados, né? Semelhante ao que acontece hoje quando nós dizemos: ah, mas Deus é misericordioso. E aí a gente se utiliza dessa frase para viver uma vida pecaminosa, né? Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, né? E vive no pecado, né? A torta e a direita. E mais quando alguém fala alguma coisa: não, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus conhece o meu coração. Aí São João Evangelista, São João Batista, eu vi as pessoas não fazerem nada, né? Se justificando porque era filho de Abraão e tal. Ele começava então seus cursos: raça de víboras, não vos descuspeis, né? Dizendo que somos filhos de Abraão. Tomai, pois, uma verdadeira mudança de vida, né? Pois Deus pode fazer dessas pedras nascer novos filhos de Abraão. Então ele tinha um discurso assim, um pouco, é, vamos dizer assim, um pouco duro, mas era para o bem das pessoas, né? A gente recorda que o próprio São João Batista, ele vai até Herodes, né? Herodes vivia em adultério, ele vivia com a mulher de seu irmão. E São João Batista, querendo o conserto das coisas, querendo que, eu sempre reflito, querendo que a alma de Herodes fosse bem justificada na presença de Deus, o que é que ele faz? Ele não teme a soberania do rei e ele vai lá e diz: ó, não é lícito você viver com essa mulher, né? É a mulher do seu irmão. Não é lícito, você é um adúltero, né? E aí ele até perdeu a cabeça por conta disso, né? Então, São João Batista, eu vejo nele essa pessoa simples, humilde, mas um homem que, para realizar as coisas de Deus, ele é firme naquilo que fala e destemido, né? Ele é destemido. É isso que eu vejo em São João Batista, né? Então que ele interceda por mim, por você no céu, e que nós aprendamos com a vida de São João Batista, né? A gente fica, pelo menos eu, da minha qualidade de escravo de Maria, eu fico observando e digo: meu Deus, as pessoas comemoram São João Batista e às vezes nem sabe quem é ele, né? Às vezes nem sabe quem é, não sabe da história, às vezes não sabe nem qual é o João, né? A gente sabe que na história, na Bíblia, tem vários João, né?
E na história da igreja também tem outros Joãos também, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, monta lá os paus, liga a fogueira, né? Até teve pessoas, né, que disseram essa é a fogueira de Santo Antônio, eu digo, não, essa é a fogueira de São João, né? Santo Antônio foi dia 13, né? Às vezes não sabe nem qual é o João, gente. Aí, João, São João Batista não bebia. Aí as pessoas comemoram ele enchendo a cara de bebida. Ele não bebia nem vinho, nem qualquer bebida que embriagasse. As pessoas comemoram ele o quê? Bebendo, né? Ele era uma pessoa que gostava de viver um pouco arrecantado, né? Ou seja, fora da zoada, né? E as pessoas comemoram João Batista como? Aí vocês veem por aí, né? Não precisa nem falar muito, né? Inclusive pessoas que têm a consciência, né, do que eu estou falando, né? Então, assim, eu sou escravo de Maria, sou um pecador miserável. Então, se eu, nesta qualidade, eu fico triste, imagine São João Batista, hein? Imagine, será que São João Batista ele não veria de novo e diria as mesmas palavras para nós? Será que ele não faria as mesmas coisas e começaria raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir então frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos pai, temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer novos filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, não é? Quem sabe São João Batista diria isso para mim e para você. Então, aprendamos com São João Batista e façamos da nossa vida uma vida nova. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver, nem morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Nossa Senhora.